Olá pessoal e bem-vindos a mais uma estreia de série de tutoriais aqui do canal. Nessa série aqui a gente vai explorar os conceitos, ideias e conhecimentos básicos do desenho. Aquelas coisas que qualquer desenhista precisa saber. Não importa o estilo que você desenha, não importa o que você desenha, isso é o que você precisa saber para desenhar qualquer coisa. Essa vai ser uma sériezinha mais curta, a gente vai ter só 4 vídeos. O primeiro, esse aqui, vai explorar conceitos de forma e proporção. O segundo vai ser a respeito de luz e sombra, o terceiro a respeito de composição e o último vai ser sobre desenho de perspectiva. Então vamos começar nosso primeiro vídeo, que a gente vai falar sobre esboço. Eu vou passar aqui pra vocês as duas noções que vocês precisam ter para fazer bons esboços, e elas são forma e proporção. Vamos por partes. O que é forma? Forma é, literalmente, o formato das coisas. Em termos mais simples possíveis, uma cabeça é redonda e não quadrada, ou seja, a forma dela é redonda, oval, uma coisa assim, mas com certeza ela não é quadrada. Ok, fácil, óbvio, mas vamos deixar isso um pouquinho mais complexo. E se eu tiver que desenhar, ao invés de uma cabeça, eu tiver que desenhar uma paisagem inteira? Quando você precisa esboçar um elemento ou cenário complexo, você vai pegar a sua imagem de referência e você vai tentar decompor ela em formas geométricas básicas. É muito mais fácil você saber como desenhar um triângulo do que como desenhar uma montanha. Então, vamos começar pelo triângulo. Depois a gente vai colocar os detalhes e transformar ele numa montanha. Então vamos pegar esse exemplo da paisagem aqui que eu acabei de passar para vocês. A gente vai começar indo lá na nossa referência e a gente vai procurar, dentro da nossa foto, reduzir os elementos a formas geométricas simples. Você vê que aqui eu usei linhas para definir a linha do horizonte, círculo para definir essa árvore aqui na frente, o arbusto no canto, um triângulo para aquela pedra no canto e trapézios para os morros. Depois que você passou essas formas básicas para o seu desenho, para a sua folha, você vai voltar na sua referência e você vai buscar detalhar seus elementos, mas ainda utilizando formas básicas. Aqui eu comecei a trazer já as folhas que eu tenho na frente, com triângulos. Eu busquei detalhar esse morro aqui de trás com outro triângulo, trazendo mais detalhamentos. E por fim você vai, dentro dessas formas geométricas, fazer o desenho em si. Todo o detalhamento, todo que você precisa, porque você já tem sua composição básica e a forma de tudo que você vai rascunhar. Por fim, é só finalizar tudo. Você vai usar essa coisa de procurar formas geométricas básicas em qualquer coisa que você vai desenhar, não importa o quão complexo isso seja. Eu vou mostrar agora pra vocês as formas geométricas básicas que eu uso para construir um corpo. Eu vou usar esse exemplo aqui dessa escultura do Michelangelo e a gente vai recriar esse corpo a partir de formas geométricas básicas, que é a forma como eu faço toda vez que eu vou desenhar um corpo. A gente vai começar como oval, que vai ser a forma da nossa cabeça. Em seguida, eu faço um triângulo para definir a altura do pescoço e 2 triângulos adicionais para definir a largura do pescoço. Mais 2 triângulos vão definir o trapézio visto de frente e um retângulo ou um trapézio vai definir a área do tórax. Outro retângulo ou trapézio para definir o abdômen e esse hexágono irregular, parecendo uma cuequinha, para definir a área da virilha. Os braços eu faço com 2 retângulos, mais 2 retângulos e trapézios para a área das mãos. A perna segue a mesma lógica, 2 retângulos, 2 retângulos e 2 trapézios para os pés. Pronto, agora é só a gente detalhar esse esqueleto geométrico e trazer as formas mais orgânicas, mais irregulares do corpo humano. E assim você pode ser capaz de desenhar qualquer coisa, você só precisa enxergar formas geométricas básicas. Você vai ter facilidade em colocar as formas geométricas e depois é só colocar os detalhes, que aí vai ser a parte um pouquinho mais complicada. Uma coisa importante, um cuidado que vocês precisam ter
na hora de criar as formas é criar as formas do tamanho certo. Eu posso fazer o corpo, mas se eu errar, por exemplo, o tamanho do retângulo do braço, eu vou ter um braço enorme ou um braço maior que o outro. Então vocês precisam sempre olhar e tomar cuidado com o tamanho dessas formas. O que vai nos levar para o segundo item desse tutorial, que é proporção. Proporção é como as nossas formas se encaixam umas nas outras para formar aquilo que a gente quer desenhar. O exemplo que eu dei para vocês do corpo humano só funciona se você colocar as formas nos lugares certos. Se você colocar as coisas nos lugares errados, vai ser outra coisa, mas não vai ser um corpo humano. Você geralmente vai acertar as proporções comparando tamanhos e distâncias das coisas. Aqui vai um exemplo de como construir as coisas comparando tamanhos. Para esse exemplo, a gente vai desenhar esse ornitorrinco. A gente começou o nosso desenho com essa linha vermelha, que é basicamente a largura do nosso bico. Eu só tenho essa referência, então eu vou partir todo o meu desenho a partir disso. Vamos lá! Primeiro, eu medi a largura dessa linha vermelha e descobri, comparando distâncias, que ela é a mesma da altura do bico. Então, eu marquei essa distância e marquei o limite do bico. Depois eu comecei a comparando distâncias. As linhas que você vê das mesmas cores, elas têm os mesmos tamanhos aqui. Então você pode ir percebendo que eu fui comparando distância, procurando tamanhos iguais da minha referência para depois passar para o meu rascunho e transformar isso e ir construindo o meu desenho a partir dessas marcações. Repare que quando eu vou desenhar uma área, eu marco a distância dela, o tamanho dela com uma cor, copio essa distância e vou procurando na referência algo que tenha o mesmo tamanho e já esteja desenhado no meu rascunho. Assim eu posso pegar um tamanho que eu já desenhei e simplesmente copiar ele, reproduzir ele, para definir distâncias que eu ainda não tenho definidas. Por fim, é só dar aquela finalizadinha no desenho. Outra coisa que você pode prestar atenção na hora de observar suas proporções é olhar os espaços negativos. Espaços negativos são aqueles espaços que sobram entre as suas formas. Por exemplo, se você vai desenhar uma pessoa com um braço atrás da cabeça, você pode olhar onde está o braço, que é a sua forma positiva. Mas você também pode olhar o desenho que forma entre o braço e a cabeça. Esse espaço é sua forma negativa. Eu vou dar aqui um exemplo de como você pode usar as formas negativas a seu favor. Nesse exemplo, eu já tenho quase todo o meu rascunho pronto. Mas vamos supor que eu estou com dificuldade para encontrar o ângulo correto do braço e do leque, para formar basicamente o que falta nesse desenho. Ao invés de tentar ficar procurando o ângulo certo que eu não estou conseguindo achar, eu posso buscar a forma que existe entre o braço e o leque. Se vocês repararem, existe uma forma geométrica que eu marquei aqui em vermelho. Eu posso simplesmente ir lá no meu desenho e, ao invés de procurar o ângulo do braço, eu posso reproduzir essa forma geométrica, que é um trapézio aqui no caso. A partir desse trapézio vai ser muito mais fácil encontrar onde encaixar o braço e o leque, e eu posso terminar com mais facilidade esse meu desenho. Essa técnica do espaço negativo pode ser ainda mais útil para você, ao invés de desenhar algo do zero, você conferir se alguma forma está correta. Se o seu espaço negativo não bate com os espaços negativos da sua referência, você fez alguma coisa de errado. Um caso que merece destaque nessa coisa da proporção são os chamados objetos simétricos. Um objeto simétrico é aquele que
se você traçar uma linha no meio, você vai ter que um lado é igual ao outro. Então eu vou ensinar para vocês a desenhar um objeto básico aqui, que vai ser essa caneca. A gente vai desenhar o corpo dela usando a seguinte técnica. Para rascunhar a nossa caneca, eu vou começar fazendo uma linha vertical. Essa linha vertical é o que a gente vai chamar de eixo de simetria. Ou seja, tudo que a gente tiver para um lado, a gente vai ter igual para o outro. E eu marquei o limite superior e inferior da nossa caneca. A caneca é um cilindro, vai ser a nossa forma geométrica simétrica mais básica de todas. Então, tudo que a gente vai precisar marcar é o limite superior e inferior dela e o limite da largura. Eu marquei aqui com esses tracinhos o limite dela, da largura. E o lance aqui vai ser você reproduzir essa mesma distância igual de um lado para o outro. Se você estiver fazendo isso no papel, você pode marcar isso com uma régua. Por exemplo, se você tiver 5 centímetros para a direita do seu eixo de simetria, você vai precisar ter 5 centímetros para a esquerda do seu eixo de simetria. Se você não tiver a mesma distância, seu objeto não vai ficar simétrico e vai ficar desproporcional. Eu repito o mesmo processo na parte de baixo da nossa caneca e daí, basicamente, é só ligar esses tracinhos e fechar a forma usando essas ovais para marcar a parte de baixo e de cima da nossa caneca. Agora, e se a gente pegar um objeto mais complexo como essa garrafa? Ela não é mais um cilindro, aquela forma mais simples de todas que a gente estava usando até agora. A gente vai usar basicamente a mesma técnica. Só que dessa vez, ao invés de marcar somente a parte de cima e a parte de baixo, a gente vai marcar todas as áreas que têm alguma diferença em relação à anterior. Todos os limites das nossas curvas. Ou seja, a gente vai marcar todas essas partes que a gente está marcando aqui com o verde. Seria o gargalo, essa parte mais larga, a parte mais fina, a parte que ela larga de novo e o final. Então, vamos lá, vamos desenhar. A gente vai usar a mesma lógica, começando desenhando o nosso eixo de simetria. E daí nós vamos marcar horizontalmente esses pontos que eu coloquei. A parte de cima, a parte de baixo, o limite do gargalo, lembrando sempre de tentar manter a distância correta entre eles. E eu já tô aqui marcando as distâncias, as larguras dessas regiões com os nossos tracinhos que a gente vai ligar depois. Depois que a gente define as nossas distâncias de largura, a gente vai medir elas e reproduzir elas para o outro lado do eixo de simetria. Marcando as distâncias do outro lado do eixo de simetria, a gente só vai finalizar fechando, ligando esses pontos para construir o nosso objeto. Essas noções e técnicas que eu passei para vocês aqui nesse tutorial é para lapidar a capacidade de vocês de copiar referências. Tendo a capacidade de cópia muito bem desenvolvida, você vai ter a capacidade de desenhar qualquer coisa, contanto que você tenha uma referência. Isso é importante para o seu aprendizado, porque é copiando referências que você ensina para o seu cérebro a forma e proporção das coisas. E se você desenhar uma coisa repetidamente, o seu cérebro vai decorar essas formas e proporções e você vai aprender a desenhar aquela coisa sem precisar de referências um dia. Copie sempre, que é assim que você vai aprender a não apenas lapidar sua capacidade de cópia para desenhar com referências, mas também desenhe repetidamente para poder memorizar essas formas e proporções e poder desenhar coisas sem o uso de referências. É isso, espero que o tutorial tenha sido útil. No próximo vídeo dessa série, a gente vai falar sobre o básico de luz e sombra. Semana que vem a gente vai ter uma dinâmica um pouquinho mais descontraída para variar um pouco desse monte de tutorial que a gente está tendo. Vejo vocês terça que vem. Um beijo e até lá!